Evangelho, sexta-feira da 17ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados, e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 17ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega os últimos versículos do 13º capítulo do Evangelho de São Mateus. Esses últimos versículos já estão em alinhamento com a temática da quinta parte do Evangelho de São Mateus, que é a apresentação da Igreja como as primícias do Reino dos Céus, e, em sequência, abre o 14º capítulo, de maneira que a continuidade da leitura do 14º capítulo está diretamente relacionada a essa última parte do 13º capítulo. Hoje, a Santa Igreja nos entrega também a memória facultativa de São Pedro Crisólogo, bispo e doutor da Igreja. E nós vamos ter a oportunidade já de ouvirmos um de seus sermões. Nós atualmente temos registrados, ou seja, temos conhecimento e ao mesmo tempo o material textual de 200 sermões escritos por São Pedro Crisólogo, que tem esse nome Crisólogo, que significa palavra em ouro, que recebeu da parte dos cristãos, seus contemporâneos, por conta da sua pregação e dos seus ensinamentos de grande fidelidade à doutrina, e os seus sermões que, para além de serem grandes obras de catequese e de evangelização, tinham também um teor e uma beleza poética singular. Então nós temos hoje um texto de São João Crisóstomo que vai completar a nossa meditação. Constantemente São Pedro Crisólogo estava falando a respeito do amor de Deus. Ele foi um pregador incansável do amor de Deus. E é muito interessante porque tanto a caridade como o amor de predileção de Deus por nós marcaram a sua obra literária e, ao mesmo tempo, o seu testemunho como pastor do povo de Deus. Um ensinamento a respeito de um Deus que espera ser amado e não temido pelos homens. Um Deus que constantemente demonstra o seu amor, demonstra o seu afeto. Hoje nós vemos no Evangelho, nós ouvimos no Evangelho a narrativa de Jesus que volta à sua cidade de origem, a cidade de Nazaré. Já tivemos a chance de ouvirmos esse texto no Evangelho de São Marcos em um dos domingos, e agora ele retorna para nós a partir do Evangelho de São Mateus. Então vem na conclusão do 13º capítulo, terminado o seu caminho, ou seja, acabando as últimas palavras declaradas pelo Senhor no seu itinerário das parábolas. Jesus então decide dirigir-se para a sua cidade de origem, a cidade que o viu crescer. Sabemos que Cafarnaum foi a cidade escolhida pelo Senhor, a cidade, digamos assim, do seu coração. O Senhor chamou seus discípulos em Cafarnaum, por diversas vezes passa por Cafarnaum e muitos de seus milagres acontecem
na região e na proximidade da cidade de Cafarnaum. Mas particularmente Nazaré, a cidade onde o Senhor cresceu, tem um lugar especial no seu coração. E o Senhor volta à cidade de Nazaré para anunciar a boa nova do reino dos céus. Isso é muito significativo, porque nem sempre é fácil evangelizar e falar de Deus dentro da nossa casa, entre os nossos familiares, não é verdade? Pois é. É interessante porque, no caso dos nossos familiares, poderíamos dizer, bom, eles conhecem as nossas fragilidades e misérias melhor do que muitos outros. Por isso, duvidam da força do nosso testemunho. Mas essa é uma conclusão rápida e uma conclusão também pouco... Por mais que ela seja comum, ela tem um tom de banalidade. Por quê? Porque a dificuldade para acolher o anúncio da Boa Nova está não no que vemos, mas aonde pousamos o olhar da nossa alma. Como assim, Padre? Veja, no que diz respeito a Jesus, nós não temos dúvida. Como assim? Nenhum pecado o Senhor cometeu. Sua vida de integridade e retidão é ilibada e inquestionável, não só a dele, a da Virgem Maria de São José. O que significa dizer que, como uma família vivendo tamanha santidade no seu estado de vida, no estado de vida pessoal de cada um de seus membros e na vida comum entre eles, em família, como isso não era sentido e observado pelos que estavam à sua volta, é impossível não ser observado, a não ser que os olhos daqueles que observam pousam sobre um outro interesse. Se os nossos olhos se interessam pelas coisas de Deus, logo conseguiríamos notar, e eles também conseguiriam notar, uma presença de Deus naquela família. E ao menos isso apontaria na direção de algo extraordinário. Tem algo a mais ali. Tem algo que é diferente do habitual. Tem algo que me atrai, por último, porque se vem de Deus, atrai o coração do homem que teme a Deus. Estão entendendo? Então, caramba, o coração deles havia perdido a sensibilidade de olhar, de buscar e de desejar as coisas de Deus. Por isso conviveram ao lado da Virgem Maria, de São José e de Nosso Senhor Jesus Cristo, sem perceberem que algo de divino se escondia ali, discretamente, estava velado no seio daquela família. Vocês percebem? Eles se maravilham com a pregação de Jesus, se maravilham com o anúncio de Jesus. O maravilhar-se, meus irmãos, abre dentro de nós a pergunta: quem é esse que está diante de mim? Quantas vezes nós nos maravilhamos com a criação, com a beleza da natureza? E não é tão difícil que nesse maravilhar-se a gente coloque a afirmação e o nosso maravilhamento, por assim dizer, nos leve a uma afirmação ou a declaração de uma experiência de fé. Meu Deus, tu és fantástico, tu és maravilhoso. Olha, toda essa delicadeza de cores que o Senhor colocou nessa flor, toda a beleza presente nesse pôr do sol. Olha esse amanhecer, como ele nos enche de alegria, ele consegue, nas suas cores e formas, nos trazer uma esperança para o começo desse dia. Quantos já acordaram com aquele cheirinho de café no campo e agora com esse frio que está acontecendo, não dá nem vontade de sair da cama, do cheirinho de café a gente quer, né? Então alguém saiu da cama para botar o café no fogo, você está entendendo? E aquele cheirinho de café está chegando. Tudo isso maravilha a gente, até o fato do outro ter saído da cama para colocar
o café lá assim, obrigado por ter gerado coragem em outro coração, porque o meu não estava com força para ter essa coragem não. Mas é bom ter esse cheirinho, eu te agradeço também pelo coração do corajoso que se levantou para ir botar o café no fogo. Então, o maravilhamento, ele é uma experiência que nos acompanha ao longo da nossa vida, poderíamos dizer uma experiência humana, né? Que acontece no coração daquele que reconhece a soberania de quem tem diante de si, que é o próprio Deus, que reconhece a sua limitação e ao mesmo tempo se deixa alcançar pela expressão daquele que é o Senhor soberano que tem diante de si. Só que o maravilhamento pode nos levar a afirmarmos a nossa fé quando, no exemplo que o padre deu, a gente reza diante de um pôr do sol, a gente agradece, louva a Deus, vendo o filho deitado na cama, dormindo. Quantos pais já não colocaram seu filho no leito para dormir e ficaram ali parados na lateral da porta, olhando, velando o sono de seus filhos na cama, do seu neto na cama? E quando se dá conta que adormecido, ele está sorrindo, sonhando, e diz a verdade, a gente se perde no sonho com ele, né? Nós não entramos no sonho, mas nós sonhamos de olho aberto a beleza da vida do nosso filho, do nosso neto, daquele que temos ali. Quantos são os filhos que, acariciando os cabelos brancos de suas mães e seus pais, deitados na cama, enfermos no hospital, sem dizer uma palavra, mas apenas com os olhos, acompanhando a respiração tão delicada, tão frágil, não se maravilha ali com a memória da estrada e da história de amor dividida entre os dois? E não se emociona agradecendo a Deus pelo pai, pela mãe que não escolheu, mas que tem certeza de ser o melhor pai e a melhor mãe do mundo? E se fosse possível voltar a viver e a escolher, escolheria essa mãe e esse pai. Isso, meus irmãos, é um maravilhamento que nos leva para junto de Deus. O maravilhamento é uma experiência que nos abre a possibilidade da profissão de fé, a possibilidade do reconhecimento do Deus soberano que temos diante de nós. O maravilhamento nos leva, em outras palavras, a contemplar o amor de Deus e a delicadeza desse amor que se faz misericórdia por nós. Isso é belíssimo. Porém, a experiência de Nazaré foi uma experiência confusa e muito triste, porque os nazarenos não reconhecem em Jesus a presença de Deus, o que mostra o quanto o temor a Deus no coração daqueles homens já era algo distante, quase desconhecido. Como alguém vive próximo da Virgem Maria e não se dá conta da pureza de seu coração? Como alguém pode conviver com nosso Senhor? Quantas pessoas não tiveram móveis, ou talvez não tiveram algum objeto da sua casa reparado por São José, consertado por São José, e não foram até a oficina ou ao lugar onde São José realizava suas atividades e não viram seu filho trabalhando junto com ele e frequentando a casa, os primos e parentes próximos? E como, conhecendo os parentes e vendo aquela casa, não se deram conta do coração daquelas pessoas. Essa indiferença e insensibilidade vai fechando o nosso coração, vai tirando do nosso coração a sensibilidade por Deus, de maneira que, mesmo diante do maravilhamento,
não conseguimos realizar um ato de fé. Então, o que nos choca é essa grande insensibilidade e indiferença dos nazarenos na hora de ler os sinais da presença divina na vida das pessoas à volta deles, a ponto de não conseguirem reconhecer nem mesmo a atenção, nem mesmo quando Jesus realiza milagres. As referências que eu estou fazendo agora são todas elas em relação à vida escondida de Jesus, né? A vida desconhecida de Jesus, a vida de Nazaré, aquela que os evangelhos não narram. Nós estamos vendo aqui uma passagem narrada pelo Santo Evangelho de Jesus em Nazaré e o Senhor está pregando a boa nova do reino dos céus na sinagoga, ou seja, está ensinando a partir da Sagrada Escritura e está realizando curas e milagres. Então, ao menos o reconhecimento da autoridade profética, mas nem isso vem citado, por isso que eu disse atenção, nem isso vem citado por São Mateus. Um coração tão frio e indiferente e extremamente pragmático. Esse homem tem alguma coisa que nós não temos. Onde foi que ele pegou isso? Então, são corações que se voltam e olham somente para o próprio interesse, somente para aquilo que as mãos podem alcançar e podem fazer ser seu. Um coração limitado a pensar somente em si e a não sentir pelo outro uma empatia suficiente para estimá-lo em seus valores. A antipatia ou a incapacidade de empatia é tão grande que a leitura interpretativa é como se Jesus fosse uma ameaça. Onde foi que ele conseguiu isso? Por que ele tem essas coisas? Quase como uma inveja a respeito dele. Aproveitando o mesmo São Pedro Crisólogo, que hoje celebramos a memória, ele tem uma frase muito bonita de um de seus sermãos, o 407, onde São Pedro Crisólogo diz assim: os que passaram viveram para nós, nós para os vindouros, e dessa forma ninguém vive para si. Forte a frase, não é verdade? E muito realística. Os que passaram viveram para nós, assim os nossos pais, os nossos avós pensaram a vida para nós. Nós vivemos pensando a vida para os nossos filhos, desejando entregar para eles, como a gente costuma dizer muito, um futuro melhor. Ou seja, a gente trabalha, conquista, pensa em deixar patrimônios para oferecer para eles. Apesar de que o mundo de hoje está se tornando um mundo muito parecido com aquela experiência da Galileia. Homens e mulheres que vivem só para si, que pensam só para si. Enfim, mas ele conclui, ninguém então vive para si mesmo. Se eles viveram para nós, nós vivemos para aqueles que vêm. Para aqueles que vêm, então ninguém vive para si. Bom, estamos naturalmente ordenados à experiência do amor que nos faz escolher, fazermos da nossa vida entrega. Esse é o chamado, a nossa vocação última. Vivemos muitas vezes preocupados com o que temos ou deixamos de ter. Às vezes refletimos longamente sobre quem somos, quais são as qualidades ou a natureza da nossa vida e nos esquecemos do para que fomos criados. Esse é o sermão que nós vamos ouvir já já. Ele faz esse comentário, sempre São Pedro Crisólogo, que é muito bonito e poético, falando sobre o mistério da encarnação de Jesus. Então, esse é o drama que toca Jesus no Evangelho de hoje ao voltar à sua pátria. Um drama que não é alheio ao nosso tempo, hein? Quantas vezes provamos a mesma coisa nas nossas comunidades, nos nossos bairros, nas nossas cidades, enfim, no nosso ambiente comum. Para que não haja aqui uma, digamos, compreensão toda negativa, lembrem-se que alguns dos discípulos eram da família de Jesus e que
as primas de Nossa Senhora acompanhavam também o Senhor. Então muitos da família do Senhor não só ouviram a boa nova do Evangelho, mas a acolheram. Provavelmente muitos outros não. Então há sempre essa esperança. E senão a gente fica com aquela visão negativa de que, tá vendo? Nem mesmo na família de Jesus o pessoal acolheu o anúncio do Evangelho. Esse pessoal é todo cabeça dura mesmo, não tem jeito não. Calma lá, alto lá. Muita gente acolheu. A esperança é grande. Falava São Paulo, onde há o pecado superabunda a graça. Então não desanima não. E a própria Sagrada Escritura nos mostra testemunhos abundantes da conversão e do grande passo de muitos dos discípulos que vieram da família do Senhor. Então, tenhamos sempre presente essa justa recordação, né? Mas olhemos com clareza também o fato que o Evangelho nos apresenta hoje. E Jesus proclama, né? Profetiza. De fato, o profeta não é bem aceito em sua pátria. Existe essa possibilidade do homem continuar maravilhando-se porque está diante de uma realidade que o supera, mas por não ser mais sensível e por ter perdido o temor a Deus e o seu coração ter se ressecado a tal ponto de não conseguir pensar mais do que a si próprio, esse maravilhamento não o leva a uma profissão de fé, a um ato de amor a Deus, mas o leva ao escândalo, ou seja, a virar as costas diante daquilo que vê e a ignorar o que Deus faz. O que significa precipitar, então, na desgraça ou na incredulidade, como o Senhor vai falar. O acontecimento do milagre supõe a fé no coração do fiel, mas também a participação na salvação depende da nossa profissão de fé. Nós ouvimos isso tão forte, tão bonito ontem, quando o Senhor vira para Marta e diz: "Creis isto?" E ela diz: "Sim, Senhor, eu creio." E depois começa a fazer o seu discurso. Belíssimo. Como em meio a tanta dor, Marta responde com tamanha clareza. E ontem, quando falávamos, mesmo na distância, o Senhor ouvia a súplica do seu coração e já respondia o apelo do seu coração. Marta não teve a coragem de ousar pedir mais, mas o Senhor já tinha decidido oferecer mais do que ela poderia pedir. Como é bom sabermos disso. Como é bom conhecermos o amor de um Deus que é assim por nós. E que pena, que pena, que pena que o povo de Nazaré, naquele momento, vivia tamanha indiferença e insensibilidade. E que o nosso coração possa se compadecer dos nossos irmãos e irmãs que pela sociedade afora encontraremos e que muitas vezes veremos maravilhados diante dos eventos que acontecem na vida, mas incapazes de realizar uma profissão de fé e um ato de amor a Deus diante do maravilhamento, porque os seus corações já precipitaram na indiferença ou na falta do temor a Deus e não conseguem ver para além de uma interpretação trivial, de trivialidades, aquilo que também causa maravilhamento no coração deles. É tudo muito trivial, muito banal. E não me fala sobre o sentido último da minha vida, não me dá a chance de professar a fé, não porque não seja uma ocasião para isso, mas porque o coração perdeu a sensibilidade e se tornou indiferente às coisas de Deus, indiferente a pensar as coisas eternas, indiferente a fazer memória daquilo que é o amor de Deus por nós. E para completar a nossa meditação de hoje, vamos ouvir esse trecho do sermão de São Pedro Crisólogo, que nos aquece tanto o coração a respeito do amor de Deus por nós. Olhem que beleza, meus irmãos. O mistério da encarnação, esse é o sermão 148. Se uma virgem concebe,
virgem dá à luz e permanece virgem, isso não é costume, mas um sinal. Não é normal, mas virtude. É o Criador, não a natureza. Não é comum, mas é único. É divino, não humano. Que Cristo nascesse não veio de uma necessidade, mas de seu poder. Foi o mistério da piedade, a reparação da salvação humana. Que bonito, né? Olha, esse é o maravilhamento, isso que a gente está sentindo ouvindo o texto. E na medida em que ele vai fazendo o jogo de palavras, a gente vai se dando conta disso. Às vezes a gente pode olhar como uma banalidade, Cristo se encarnou, se fez homem como nós, tá bom. Não, não. A Virgem Maria concebeu, deu à luz e permaneceu virgem. Tá bom. Não, não, isso não é costume, mas isso é um sinal, isso não é normal, é uma virtude. É o Criador, não é a natureza. A natureza por si não se dispõe a tal ato. Deus interveio, tem ali o poder extraordinário de Deus. Não é comum, é único, é divino, não é humano. Belíssimo, né? Vamos continuar. Quem, sem nascimento, fez o homem da argila intacta, nascendo, fez um homem de um corpo intacto. Belíssimo. As mãos que se dignaram pegar no barro para nos plasmar também se dignaram assumir a carne para nossa recriação. Por conseguinte, se o Criador se encontra em sua criatura, se Deus está na carne, é honra para a criatura, não é injúria para o Criador. Homem, por que és tão vil a teus olhos, tu que és tão precioso aos olhos de Deus? Por que, tão honrado por Deus, te desonras a ti mesmo desse modo em teus pecados? Por que indagas de onde foste feito e não te preocupas para o que foste feito e chamado por Deus? Esta casa do mundo que vês, que está à sua volta, não foi toda ela feita para ti? A luz que te foi dada afasta as trevas que te cercam. Por tua causa foi regulada a noite, medido o dia, para ti o céu, com os vários fulgores do sol, da lua, das estrelas, se irradia. Para ti a terra se embeleza de flores, de bosques de frutos, para ti. Foi criada no ar, nos campos, na água. Linda multidão formosa de animais estupendos, para que a triste solidão não perturbasse a alegria do novo mundo, nem o teu coração. O Criador ainda imagina algo mais para a tua honra. Vejas, põe em ti sua imagem, para que a imagem visível torne presente na terra o invisível Criador. E te colocou no mundo como seu representante, para que tão vasto domínio do universo não fosse lesado por esse representante do Senhor. Aquilo que por si mesmo fez em ti, Deus, com clemência, assumiu em si e quis ser verdadeiramente visto no homem, em quem antes apenas aparecia em imagem e semelhança. Concedeu que fosse a realidade quem antes recebera ser a semelhança. Olha que dignidade a nossa, hein? Rapaz! Nasce, portanto, Cristo, a fim de, por seu nascimento, tornar de novo íntegra a natureza. Aceita a infância, sujeita-se a ser nutrido, cresce pelo passar dos anos para renovar a idade una, perfeita e eterna, que ele mesmo fizera. Traz em si o homem, de forma a não mais poder cair. A quem fizera terreno, falo agora celeste. Ao animado apenas pelo espírito humano, vivifica pelo espírito divino. E assim leva-o todo para Deus, de modo que nada de pecado, de morte, de sofrimento, de dores, tudo de terreno, nada reste, pelo dom de nosso Senhor Jesus Cristo, que com o Pai vive e reina
na unidade do Espírito Santo, que é Deus, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Pedro Crisólogo e da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.